Olá, espero que todos estejam bem, né? Com alegria que eu começo essa nova gravação, essa nova exibição de slides, né? Hoje nós vamos trabalhar com as formações vegetais brasileiras, certo? E antes de começarmos aqui essa parte do conteúdo, eu quero só ressaltar para vocês que as formações vegetais brasileiras, elas estão inseridas num contexto de domínios morfoclimáticos brasileiros, certo? E domínios morfoclimáticos brasileiros nós já estamos trabalhando há algum tempo. Então, nós sabemos que quando se fala em domínio morfoclimático, nós estamos nos referindo a associações, né, entre clima, relevo, vegetação, hidrografia, né, solos, certo? Então, é sobre esse tema que nós continuaremos a trabalhar, tá bem? Outra coisa importante, antes de nós começarmos aqui propriamente as formações vegetais brasileiras, é que vocês tenham ciência das diferenças e das semelhanças também, né, entre os conceitos de ecossistemas, biomas, formações vegetais e dos próprios domínios morfoclimáticos, que é o que nós estamos trabalhando. Tá? Então, deem uma olhadinha, eu coloquei no slide ali para vocês, né, para que vocês, se tiverem alguma dúvida em relação a esses conceitos, que vocês possam sanar essa dúvida nesse slide aqui mesmo. E se alguém quiser pesquisar alguma coisa a mais, tem muito material disponível na internet, livros, enfim, né? Então, pessoal, assim, ó, como eu estava dizendo para vocês, né, nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui, basicamente, as formações vegetais brasileiras, né, dando algumas pinceladas em outras coisas quando a gente sentir a necessidade. Mas, assim como nos outros vídeos, eu quero começar dizendo também para vocês que não é meu objetivo aqui esgotar esse assunto, né? Esse assunto é bastante amplo. Se vocês pararem e pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que tem muito material e muito conhecimento, muita informação para ser pesquisada, né? Então, assim, o meu objetivo aqui é mexer com vocês para que vocês possam buscar outras fontes também. Tá bem? E para começarmos, então, propriamente, as formações vegetais brasileiras, eu coloquei aqui ó, um mapinha artístico sobre essas formações, sobre a vegetação brasileira, né? Então, a gente pode perceber já de cara nesse mapa que nós vamos desde grandes formações florestais até formações arbustivas, né? E até também formações que são herbáceas, campestres, enfim, aqui no sul do Brasil. Tá bem? Então, desse modo, eu já quero começar dizendo a vocês que, já tendo esse mapa como referência, a gente já pode afirmar que as nossas formações vegetais, elas podem ser subdivididas, segundo seus estratos, né, em gramíneas ou herbáceas, tá? Vegetação arbustiva e também as vegetações arbóreas. Se nós quisermos, assim, desde já fazer alguma relação entre as nossas formações com essas três subdivisões aqui, nós já podemos colocar o seguinte, olha só, as gramíneas ou formações herbáceas são, por exemplo, aqui os pampas gaúchos, né? A nossa região dos pampas, os campos naturais aqui do nosso estado. Claro, nós não temos campos naturais apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas aqui estão os principais. Então, formações de gramíneas ou herbáceas são aqueles tapetes verdes, aquelas áreas de formações rasteiras, né? As arbustivas são aquelas pequenas árvores de pequeno porte, como acontece no Cerrado brasileiro, como acontece na Caatinga brasileira, né? E a vegetação arbórea, ela é formada por árvores esguias, de maior porte, enfim, né? Como é o caso das formações vegetais que nós temos na Amazônia, que nós temos na Mata Atlântica brasileira, né? Ou mesmo nas araucárias. Beleza? Então, esse primeiro slide aqui é só para a gente começar a pensar o assunto vegetação brasileira e para nós, desde já, inserirmos vegetação no contexto de domínios morfoclimáticos brasileiros. Tá certo? Seguindo para o nosso segundo slide aí, a gente pode falar sobre a vegetação brasileira, inserindo ela nos biomas, como eu já havia colocado para vocês, né? Nós podemos pensar a vegetação brasileira de modo isolado, certo? Vegetação simplesmente. Nós podemos falar em biomas brasileiros, que daí envolve também
as questões ligadas a animais, né? Vegetais, animais, enfim. Claro que aqui nesses slides nós vamos trabalhar basicamente assim, ó. Vamos trabalhar basicamente a vegetação, sem enfocar a questão de animais, enfim. Mas assim, moçada, olha só, se nós pegarmos e subdividirmos o território brasileiro em biomas, aí nós vamos partir lá para o bioma amazônico, o bioma da vegetação litorânea, dos cocais, da caatinga, da Mata Atlântica, das araucárias, Campos, Pantanal, Cerrado e assim vai. Tá? E só para desde já colocar para vocês aqui, ó, a mata de araucárias ou dos pinhais, né, e a vegetação litorânea, elas podem ser agrupadas junto com o bioma da Mata Atlântica. Tá? Podem ser postas juntamente com esse bioma. Mas, enfim, aqui embaixo eu tenho uma listagem dos biomas brasileiros, né, com as suas áreas no território nacional, tá certo? Então, por exemplo, olha só, a Amazônia, logicamente, é o maior dos biomas brasileiros, com 49%. O Cerrado já vem atrás, logo atrás da Amazônia, como nosso segundo bioma, com 24%. Tá bem? Aí depois vem a Mata Atlântica com 13%, Caatinga, Pantanal, e assim vai, tá? Então nós temos aqui, ó, se nós subdividirmos o Brasil em biomas, aí nós passamos a ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 biomas no território nacional, tá bem? Mas o bioma então é aquela... ele é definido, né, por biólogos, por geógrafos, certo? Como um sistema ecológico, né, de grandes proporções, de grandes áreas. E nós vamos trabalhar aqui, né, moçada, nós vamos trabalhar aqui basicamente as formações vegetais e não o bioma como um todo, tá certo? Então vamos passando adiante. Olha só, aqui nesse próximo slide eu quero colocar para vocês, já no começo aqui da apresentação, alguma coisa sobre preservação, exploração, desmatamento das nossas áreas florestais. Tá? E eu quero que vocês deem uma olhada com atenção aqui na pesquisa da Embrapa. Olha só, segundo a Embrapa, certo? Nós temos no Brasil ainda aproximadamente 66% da nossa vegetação nativa. Então a gente fala muito de desmatamento no Brasil, enfim, que é uma realidade cruel o desmatamento que nós temos no país, avança a passos largos, nós sabemos disso, né? Nossos biomas sofrem com degradação, com uso indevido, né? Com práticas de uso e manejo que não são adequados, certo? Mas, apesar dos pesares, nós ainda temos mais de 66% das nossas vegetações nativas preservadas. E o que é bom também ressaltar, segundo a pesquisa da Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Agropecuária, que é totalmente confiável, né, nós temos que ressaltar aqui também que desse percentual de 60%, aproximadamente 20% estão em propriedades rurais. Então, dentro das propriedades rurais brasileiras, nós ainda temos um percentual bom de preservação das áreas de vegetação nativa, né? E o que nós temos, assim, ó, de explorado, então, é algo aproximado a 30%, que são áreas transformadas, que nós temos ou agricultura ou criação de gado, enfim, né, moçada? Então, vejam que esse valor aqui é bastante interessante. Nós temos mais de 60% ainda da nossa vegetação preservada, tá? Claro, no Brasil nós temos, em relação à vegetação, diversos fatores que são favoráveis, né? A grande diversidade que nós temos no Brasil. Fatores como o clima, como o solo, como o relevo, a nossa própria latitude, né, moçada? Estamos predominantemente na zona tropical do planeta, e isso favorece a diversidade biológica, tanto de animais quanto de vegetais, tá bem? Mas nós temos aí, então, como eu já disse, mais de 60% da nossa vegetação preservada. E aqui que eu colocava para vocês, os domínios morfoclimáticos brasileiros, como nós já comentamos em outros momentos, eu fiz questão de colocar o mapa de novo aqui, para ir deixando bem marcado isso para vocês, tá? Veja, nós temos o Brasil, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes domínios morfoclimáticos, tá? E essa ideia dos domínios morfoclimáticos brasileiros foi uma ideia de um geógrafo chamado Aziz Nassib Absaber, que teve a grande sacada, então, de espacializar, né, o território nacional em 6 grandes áreas, certo? Que ele chamou de Amazônia, de Cerrado, de Caatinga, de Mares e Morros, de Araucárias, de Pradarias, enfim,
né? E entre esses domínios, ele teve também a sacada de colocar as zonas de transição, que são faixas onde se passa de uma formação vegetal, de um domínio morfoclimático, ou seja, de características de clima, de solo, de vegetação, de relevo, de hidrografia, se passa paulatinamente para outras características desses mesmos elementos. Tá? Então aqui estão os 6 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros, com as suas grandes zonas de transição, as suas faixas transicionais, assim chamadas, que são aquelas passagens de um domínio para o outro, como nós já falamos. Então, assim, ressaltando novamente o que eu coloquei para vocês. Olha só, nós podemos falar no Brasil em formações vegetais, simplesmente. Nós podemos subdividir o Brasil em grandes biomas, tá? Ou nós podemos também subdividir o Brasil em domínios morfoclimáticos. São formas diferentes de regionalizar o Brasil. Nós falaremos hoje aqui, como eu já disse, nas formações vegetais, basicamente. E falando nisso, nós vamos começar com a nossa floresta amazônica, né? Floresta amazônica, moçada, que é a grande floresta em termos de extensão, em termos de biodiversidade, né? Uma grande floresta da zona tropical do planeta, que está principalmente no Brasil, tá? Claro que ela se estende pelos nossos países vizinhos, mas aqui no Brasil nós chamamos ela, o nosso pedaço aqui, ó, o nosso trecho de floresta amazônica, né? Nós chamamos de Amazônia Legal, que é basicamente aquela que está dentro do território nacional, englobando ali estados como o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, enfim, todos esses que vocês podem ver aqui no nosso mapa na apresentação. Beleza, mas assim, moçada, a nossa Amazônia, por estar nas proximidades da região equatorial, né, por estar na zona tropical do planeta, certo? Por estar numa área com muita umidade, com temperaturas elevadas, tudo isso favorece a vida. Então, ali nós temos uma riquíssima biodiversidade, uma das maiores biodiversidades da face da Terra, né? E a nossa floresta amazônica, ela pode ser subdividida em 3 florestas diferentes. Nós temos primeiro aquela chamada Mata de Igapó, que é aquela que permanece inundada o tempo todo, como vocês podem ver aqui, tá? Essas que estão dentro do rio aqui, né, moçada, nas margens do rio, sempre com essa inundação acontecendo. Essa formação está no leito menor do rio, tá bem? Depois nós temos aquelas matas de várzea, que estão no leito médio, né? Ou seja, aquelas áreas que são sujeitas a inundações, são chamadas de mata de várzea, e também as matas de terra firme, que são aquelas que estão em locais que nunca são inundados. Então nós temos aqui na grande bacia hidrográfica, na grande bacia sedimentar amazônica, nessas áreas de relevo predominantemente plano, nós temos essa subdivisão da floresta amazônica em 3 florestas. Nós temos, primeiro, como eu disse, a de Igapó, segundo, a mata de várzea e terceiro, a mata de terra firme. E com relação a algumas outras características da nossa Amazônia, nós podemos colocar assim, ó. Primeiro, ela também é chamada de floresta ombrófila aberta, ou seja, essa palavrinha ombrófila, ela significa que é uma formação vegetal extremamente adaptada à presença de água. Como assim presença de água? Muita chuva. Nós temos na região equatorial do Brasil, assim como em outras regiões equatoriais do mundo afora, muitas chuvas, né? Certo? Então são regiões onde se encontram os ventos alísios, são regiões para onde esses ventos alísios levam muita umidade, essa umidade se precipita na forma de chuvas de convecção, e aí nós temos formações ombrófilas, portanto. Esse ambiente úmido, esse ambiente quente que nós temos na região equatorial favorece a vida, como eu já disse, e aí nós temos então uma floresta heterogênea. Heterogênea no sentido de nós termos muitas espécies, tá? Se nós comparássemos aqui, ó, a Amazônia com a taiga, por exemplo, né, a floresta de coníferas, o que nós perceberíamos é que lá na taiga há uma homogeneidade, ou seja, são grandes extensões com uma única espécie, que são as espécies de pinheiros, né? Enquanto aqui
nós temos uma grande diversidade biológica, grande diversidade de espécies por hectare. 1 hectare de Amazônia tem mais espécies do que todas as florestas de taiga juntas, né? Então, isso significa que nós temos aqui uma diversidade biológica gigantesca. Ela é também perene. Como assim perene? Perene no sentido de que nunca perde totalmente as folhas durante o ano, né? Então as folhas são perdidas, elas são repostas durante o ano todo, porque é sempre quente. E essa temperatura elevada favorece a reposição das folhas, né? Então ela nunca fica totalmente sem folhas, beleza? Inclusive essas folhas, elas são importantes, né? Porque elas geram matéria orgânica para os solos, que são solos pobres de modo geral, né? Solos de modo geral que não tem grande quantidade de nutrientes, certo? E a floresta é mantida pela própria floresta, já que a floresta perde seus frutos, perde suas folhas ao longo do ano, e isso tudo entra numa constante ciclagem devido às altas temperaturas e à alta umidade, e isso gera matéria orgânica, o humus necessário para que a floresta se mantenha exuberante. E também nós podemos chamá-la de latifoliada, no sentido de folhas largas, né? Folhas largas. Bom, e aí nós vamos entrar então, a partir de agora, no drama da nossa floresta amazônica, que é o desmatamento, né? Nós sabemos que atualmente, né, a sociedade mundial ela busca lucros rápidos, lucros no menor tempo possível, tá? Então muitas vezes se chega na Amazônia, certo? E se implanta projetos que não são sustentáveis, tá bem? Projetos que acabam detonando com a floresta e fazendo com que haja uma perda dessa biodiversidade que poderia ser utilizada na indústria farmacêutica, por exemplo, uma utilização de médio e longo prazos que acabariam dando tanto lucro quanto as explorações de curto prazo que se tem na floresta. Tá? Isso dizem os especialistas, né? Então nós temos ali algumas pragas da Amazônia, algumas coisas que acabam retirando a floresta, como a indústria, a mineração, a geração de energia. Nessa questão da geração de energia, um assunto bem polêmico que esteve na mídia, está até hoje, é a questão da criação da usina, da implantação da usina de Belo Monte, lá na bacia do Rio Xingu, que será uma das maiores do mundo, né? Uma das maiores usinas do mundo, aqui na bacia do Rio Xingu, na bacia amazônica, certo? E isso também tem gerado grandes danos ambientais, remoção de povos indígenas, enfim, tá? Outra coisa, a abertura de estradas, a urbanização, enfim, tudo isso a gente pode chamar de pragas da Amazônia, no sentido de que elas estão tirando a floresta, retirando a floresta e colocando essas atividades, outras atividades em lugar que deveria ser lugar de preservação. Tá? Um outro ponto importante que nós temos ali diz respeito aos conflitos pela posse da terra na Amazônia. Você sabe que a Amazônia é o grande reduto dos povos indígenas, tá? Mas ali nós também temos os poceiros e os grileiros, que são personagens importantes do contexto socioeconômico da nossa Amazônia, né? Então, quem são os poceiros? Poceiros são aquelas pessoas que não têm terra, se apossam de pequenas áreas para fazer cultivos de subsistência na região, tá? E quem são os grileiros? Grileiros são aquelas pessoas que cercam grandes áreas, geralmente propriedade do Estado, né? Cercam grandes áreas, conseguem títulos falsificados de propriedade, colocam esses títulos em caixinhas fechadas e largam alguns grilos lá dentro para embelezar o papel, para dar aquele ar de verdadeiro ao título, né? E assim acabam se adonando de grandes áreas que eram de floresta amazônica, terras que pertencem ao Estado, ao povo brasileiro. Tá? Então é assim que funciona. Existem esses conflitos? Claro que existem. Também entram em cena ali mineradores, enfim, né, garimpeiros e assim vai. Então, como eu queria colocar nessa questão das características aqui, já que nós falamos ali de pragas da Amazônia, o seguinte, ó, que nem sempre os projetos que são implantados como projetos de desenvolvimento na nossa Amazônia, eles são compatíveis com as potencialidades locais. E é dali que vem os conflitos e os problemas relacionados à preservação ou não preservação da floresta. Tá? E falando nessa coisa de desmatamento, já vimos nossa Amazônia legal aqui, nós precisamos ressaltar aqui que na Amazônia, principalmente, o desmatamento acontece no sentido leste para oeste, sul para norte. Isso aqui que vocês estão vendo em vermelho é chamado de franja de desmatamento na Amazônia brasileira.
tá bem? Então a franja de desmatamento ela tem aumentado muito nos últimos tempos, tá? E até mesmo a abertura de estradas tem colaborado com isso, já que há um adentramento para rumo à floresta, né? E isso vai facilitando o processo de desmatamento da Amazônia. Então essa mancha vermelha que eu coloquei para vocês aqui nessa figura é exatamente a franja de desmatamento, isso segundo o IPAM. Beleza? A fonte está aqui embaixo, se vocês quiserem pesquisar mais, podem pegar o endereço eletrônico aqui e buscarem como vocês quiserem. Beleza? E no momento que vocês quiserem também. Seguindo adiante, olha só. Aí eu trouxe também para vocês alguns dados do INPE, né? O INPE, moçada, ele tem projetos de monitoramento do desmatamento da Amazônia, se cresceu, se diminuiu, enfim, certo? Isso de longa data já. Esse monitoramento é feito por satélite, então não tem como fazer, como dar errado, né? E o que o monitoramento do INPE tem mostrado, moçada, é bastante preocupante. Porque nós tivemos nas últimas décadas, na verdade, uma redução constante do desmatamento. E nesses anos finais aqui, ó, de 2018, 2019, o que se percebe, segundo o INPE, é um aumento do desmatamento da Amazônia. Então, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós estamos voltando a ter desmatamentos crescentes na nossa Amazônia, e isso vinha sendo reduzido desde muito tempo atrás, desde lá dos anos 80 até os dias, até o começo de 2018, 2017, 18, 19, né? Então, moçada, aqui vocês têm um gráfico que mostra claramente isso que eu estou falando para vocês. É claro que nós já tivemos momentos, lá em 95, por exemplo, lá em 2004, por exemplo, onde os desmatamentos foram muito maiores, né? Mas o que eu estou colocando para vocês aqui, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um gráfico que mostra como está acontecendo historicamente o desmatamento na Amazônia. E a preocupação ela é proveniente do fato de que, nos anos de 2018 e 2019, houve um aumento, uma volta do desmatamento na Amazônia com intensidade maior. É só isso que o INPE está dizendo. Talvez isso seja reduzido para o ano que vem, no outro ano, enfim, tomara que seja, mas é fato que, segundo o INPE, 2018 e 2019, houve um aumento nesse desmatamento. Seguindo adiante, uma outra coisa que é bom a gente ressaltar é a questão da influência da Amazônia nos climas, né? E não é só nos climas brasileiros que a Amazônia influencia. Ela influencia nos climas de toda a América do Sul e até mesmo do mundo. Essa seta que vocês estão vendo aqui, que começa no número 1, lá em cima do Oceano Atlântico, né, e chega até o sul do Brasil, dando uma batida aqui na Cordilheira dos Andes, essa seta está mostrando a umidade que é trazida lá do mar, que passa pela Amazônia e chega até o sul do Brasil. Tá? Segundo os pesquisadores, isso aqui nós podemos chamar, inclusive, de rios aéreos, rios voadores. E esses rios voadores, segundo os pesquisadores, eles podem até, futuramente, né, ser interrompidos se realmente o processo de desmatamento se confirmar. Então, vejam, o que nós temos aqui é algo bastante importante, bastante sério. Essa figura está mostrando que as chuvas pelo Brasil afora, elas dependem muito daquela umidade que vem da própria Amazônia, né? A floresta amazônica, ela lança para a atmosfera aproximadamente 50% da umidade que cai sobre ela na forma de chuvas. Tá bem? Então, isso é um dado, uma informação a ser observada com atenção, tá? E isso aqui deixa claro que todos nós brasileiros, todos nós sul-americanos, temos a ver com o processo de desmatamento, com o processo de conservação da Amazônia. Porque o desmatamento ou a conservação, os dois podem influenciar diretamente na nossa sobrevivência, né? Já que nós dependemos de chuvas, de água, de umidade para sobreviver. Esse ano aqui no estado nós tivemos uma seca e nós sabemos que as perdas na agropecuária foram gigantescas, especialmente na lavoura de soja, né, moçada? Por conta exatamente da falta de chuvas. Aí a gente para e pensa um pouquinho, e se essa situação fosse permanente, o que nós faríamos? Tá? Então, pensando dessa maneira, a gente conclui que vale a pena a preservação é uma questão de sobrevivência.
Isso quem diz são pesquisadores, né, que trabalham diretamente com o assunto, não é achômetro, não é eu acho que, certo? Não é alguém que tirou da própria cabeça, que assim, ora, esse desmatamento não levaria a nada. São pesquisadores do próprio INPE que afirmam isso que eu estou colocando para vocês aqui. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui embaixo está o endereço eletrônico, né? E vocês podem ler mais. A reportagem é um pouco maior do que isso que vocês estão vendo aqui, esse pequeno texto, esses 3 parágrafos que eu coloquei para vocês, que eu coloquei basicamente para que vocês tenham esse pontapé inicial, para que isso aguce a curiosidade de vocês e que possam pesquisar mais, tá bem? Então, esses são os chamados rios voadores que vêm lá da nossa Amazônia, chegam até o sul do Brasil e, sim, influenciam diretamente nas condições de tempo do Brasil como um todo, da América do Sul como um todo. Beleza? Seguindo adiante, vamos para a nossa Mata Atlântica, então. E sobre a nossa Mata Atlântica, eu quero começar dizendo para vocês que ela pode ser chamada também de floresta ombrófila densa, né, fechada. Ou seja, essa floresta ombrófila densa, né, moçada, no sentido de que nós temos aqui uma grande variedade de espécies também, né, e ombrófila no sentido de que também é adaptada à presença de uma grande quantidade de chuvas. Bom, como vocês podem perceber, a nossa floresta, a nossa Mata Atlântica, né, ela se estende desde o Rio Grande do Norte até o nosso Rio Grande do Sul. Então quer dizer que todos nós conhecemos a Mata Atlântica. Claro que ao longo dessa extensão aqui, ó, ela aparece de formas diferentes e até chamada com nomes diferentes, né? Nós podemos falar em mata pluvial de encosta, que é aquela que está voltada para o oceano aqui, especialmente nas encostas das serras do mar, tá? Nós podemos falar em mata tropical interior, que é aquela que adentra até a altura do Mato Grosso aqui, né, moçada? Mato Grosso do Sul, na verdade, em climas do tipo tropical. E nós podemos falar em mata subtropical interior, que é aquela que adentra no nosso estado, aqui na região sul do Brasil, em locais de clima subtropical. Para quem pensa que não conhece a Mata Atlântica, eu quero dizer que vocês conhecem sim, né? O pessoal aqui do Rio Grande do Sul conhece sim, porque todos aqui já passaram pela região conhecida como Garganta do Diabo, que próximo a Santa Maria, ou Vale do Menino Deus, como preferirem, certo? E ali nós temos essa variação de Mata Atlântica, que é chamada de Mata Tropical Interior. Mas é bom ressaltar, moçada, como vocês podem perceber aqui, né, que ela a Mata Atlântica, ela faz parte de um domínio azonal. Azonal no sentido de que não respeita exatamente uma faixa climática. Nós temos essa formação desde áreas de climas quentes tropicais até áreas de climas subtropicais, com invernos mais rigorosos, como nós sabemos. Tá bem? Então é azonal nesse sentido. Beleza, olha só. E assim, com relação à nossa Mata Atlântica, eu quero ressaltar para vocês que ela é o nosso primeiro domínio aqui, florestal, que pode ser chamada de hotspot. E o que é um hotspot? Um hotspot, moçada, é um conceito que coloca o seguinte: para ser um hotspot, um domínio vegetal precisa ter pelo menos 1.500 espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem aí, tá bem? E também precisa ter pelo menos 3/4 desmatados. Então a nossa Mata Atlântica se caracteriza dessa maneira, é um hotspot brasileiro, beleza? E em relação ao desmatamento, eu quero colocar para vocês o seguinte: nem tudo está perdido em relação ao desmatamento. Esse desmatamento na nossa Mata Atlântica ela começou já lá em 1500 com a chegada dos portugueses, né, moçada? E se estende até hoje, até os dias de hoje, né? O nosso grande coração geoeconômico brasileiro, que é a região sudeste, está numa região onde existe Mata Atlântica, né? E essa Mata Atlântica foi sendo retirada, cedendo lugares a diversas atividades econômicas, como indústria, como agropecuária, mesmo abertura de estradas, urbanização e assim por diante. Então a nossa Mata Atlântica ela foi perdendo espaço para as atividades econômicas ao longo da história brasileira, tá? Mas, como nem tudo está perdido, os 7%, 8% de Mata Atlântica que ainda existem,
né, estão em boa parte em áreas de preservação. E entre essas áreas de preservação, vale a pena a gente prestar atenção nas chamadas RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Qual é o conceito de RPPN? Aqui do ladinho está, ó, é uma unidade de conservação criada em área privada, em caráter perpétuo, como ato voluntário do proprietário da terra. Tá? Então, isso aqui, na verdade, moçada, lá em meados, a partir de meados dos anos 90, né, foi um jeito que os órgãos ambientais encontraram de estimular as pessoas a fazerem preservação de Mata Atlântica. Né? Olha, faz uma RPPN, preserva isso para todos sempre e você estará colaborando com a preservação ambiental. E muita gente acabou se empolgando e entrando nessa onda e fazendo isso, preservando as suas pequenas áreas. Vejam que uma RPP não precisa ser uma grande área. Podem ser áreas super pequenas. Olha aqui, ó, quantidade de RPPN por município na Mata Atlântica. Nós temos aqui área original de cobertura da Mata Atlântica reconhecida por lei. Então, a área original é essa de verdinho claro, certo? E as RPPN são esses pontinhos, essas bolinhas verdes que vocês estão percebendo por aí. Tá bem? Então, moçada, vejam que são muitas RPPNs, desde pequenas áreas até áreas de tamanho maior. Mas o fato é que são áreas particulares de preservação. Aí a pergunta que fica é a seguinte: será que essas áreas particulares podem ser exploradas pela família, pelo proprietário? Aqui eu coloquei uma fotografia para vocês de um casal que criou uma RPPN lá no Paraná, em Mariporã, certo? E essas áreas, elas podem sim ser exploradas economicamente, mas de modo sustentável. Uma atividade, por exemplo, que pode ser posta em prática nessas áreas é a criação de abelhas, por exemplo. Né? Criação de abelhas, ou o turismo ecológico, enfim. Então, na verdade, moçada, não são áreas que tenham que ser deixadas totalmente sem exploração alguma. São áreas de preservação permanente, que podem ser exploradas com atividades que preservem, atividades que sejam totalmente sustentáveis. Beleza? Passando adiante, em relação aos estados brasileiros, olha o que nós temos aqui. Em relação aos estados, eu coloquei para vocês uma lista de estados aqui, certo? Com as áreas maiores, menores de preservação. O primeiro estado brasileiro em área de preservação é Minas Gerais, tá? Com 2,8 milhões de hectares. Depois vem São Paulo, depois vem Paraná, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, todos esses estados, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Norte, todos eles têm áreas de preservação de Mata Atlântica, tá? Áreas onde ela existe ainda. Há alguns com áreas maiores, outros com áreas menores, né? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha e fazer uma comparação entre os tamanhos das áreas preservadas aí e também os percentuais. Em termos percentuais muda um pouquinho, mas em termos de números absolutos, o primeiro estado brasileiro que mais tem Mata Atlântica é Minas Gerais, tá bem? Seguindo adiante, nós vamos lá para a nossa Mata de Araucárias. Beleza, se nós considerássemos aqui, se eu estivesse trabalhando com vocês, os biomas brasileiros, né, nós colocaríamos Araucárias junto com a Mata Atlântica, certo? Mas como eu já disse, nós estamos trabalhando os domínios florestais brasileiros, então vamos colocar a Mata de Araucárias separadamente aqui. Mata de Araucárias, como o nome está dizendo, é aquela formação vegetal onde há um predomínio da araucária, pinheiro do Paraná, assim chamado. Tá? E ela está basicamente aqui na região sul do Brasil. Né? Claro que aparece também em alguns outros pontos de clima tropical de altitude, por exemplo, tá? Mas especialmente aqui na região sul do Brasil. E se vocês um dia fizerem uma viagem para a Serra Gaúcha, vocês vão ver que ainda existem grandes extensões ali de mata de pinheiro, pinheiro do Paraná. Claro que no meio das araucárias, moçada, dessa vegetação que é chamada de augustifolia, enfim, que tem uma vegetação acículo-foliada, ao invés de folhas largas tem espinhos em lugar de folhas largas, tem acículas, né? Por isso acículo-foliada. Vocês vão perceber que no meio dela também existem outros tipos de plantas, né? Nós temos ali, por exemplo, a embuia, a canela, a erva mate, o pinheiro bravo, enfim, pés de pitangueira. Claro que a mais conhecida para nós é a erva mate. Todo mundo
sabe o que é a erva mate, sabe o uso que se dá para a erva mate, né? E no meio ali das araucárias existem alguns pés nativos de erva mate, tá bem? Então as araucárias, moçada, elas fazem parte de uma formação florestal, né, mas muito degradada, muito desmatada ao longo do processo histórico brasileiro. Você sabe que os italianos chegaram aqui pouco adiante de meados do século XIX, lá por 1870, né, e os italianos se instalaram predominantemente na serra, né, nas áreas serranas do nosso estado, e o desmatamento acabou acontecendo para que as pessoas pudessem usar madeira para fins de construção, para fabricação de móveis, enfim, e também a floresta de araucária ela foi retirada para que se pudesse fazer agropecuária nos locais, né? Então, moçada, aí está a nossa araucária, predominantemente na região sul do Brasil, certo? É uma floresta bem mais homogênea, né, do que a nossa Mata Atlântica, do que a nossa Floresta Amazônica, que são totalmente heterogêneas, certo? Então a gente olha e vê assim, basicamente, se olharmos de longe, um estrato, que é o estrato formado pelas araucárias, que são árvores esguias, bastante altas, enfim, né? Então a gente pode tratá-la como uma formação homogênea, né? Com alguns pés de outras espécies por baixo delas, tá? Assim, como eu já coloquei para vocês, bastante desmatado, algo em torno de 3% é o que nós temos de pé dessa formação de araucárias. Tá, mas então por que não é um hotspot? Porque ela não tem 1.500 espécies endêmicas, tá? Mas ela tem mais de 3/4 desmatados, mas não tem 1.500 espécies endêmicas, então não é classificada como um hotspot. Seguindo adiante, aqui nós temos uma formação de transição, que é a mata dos cocais. Os cocais, moçada, dependendo do mapa que vocês pegarem do Brasil, de vegetação do Brasil, nem vai aparecer no mapa. Tá? Os cocais, eu só quero ressaltar para vocês que são formados basicamente pelas carnaúbas, pelos babaçus, né, que são espécies de coqueiros, e formam uma vegetação de transição. É como se nós tivéssemos aqui um triângulo entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Tá? Segundo a Embrapa, moçada, emprega pelo menos 200 mil pessoas esta formação conhecida como cocais. As pessoas retiram o coco do babaçu e a partir do coco se produz óleo e esse óleo é usado em cosméticos, enfim, né? Sabão, enfim. Então é bastante importante para a economia local a mata de cocais. Beleza, seguindo adiante, nós temos aqui a caatinga. E a caatinga, moçada, é aquela formação clássica lá do sertão nordestino, que também pode ser chamada de savana seca ou espinhenta. Tá? E nós temos aqui estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, né, Pernambuco, Bahia e até mesmo norte de Minas Gerais. Sim, o norte de Minas Gerais tem clima semiárido e a caatinga se estende até o norte de Minas Gerais. Moçada, nós podemos falar sobre caatinga usando duas palavras. A primeira, caatinga é uma formação xerófila. Segundo, caatinga é uma formação xeromorfa. O que significa ser xerófila? Adaptada à falta de chuvas. Adaptada, né? E o que significa ser xeromorfa? Xeromorfismos são adaptações a essa falta d'água. Então, os xeromorfismos da caatinga são adaptações exatamente ao clima semiárido que nós temos na região conhecida como polígono das secas, tá bem? Então aí está a nossa caatinga, formada ali especialmente por cactáceas, né, como vocês estão vendo aqui, e árvorezinhas de pequeno porte, é uma formação arbustiva, beleza? Um ponto que eu preciso ressaltar para vocês também em relação à caatinga é isso aqui, ó, o grande problema da desertificação na caatinga. O que é um processo de desertificação? É um processo onde o solo perde a fertilidade natural. Nesse caso ali, o solo se torna arenoso, se torna pouquíssimo profundo e sem matéria orgânica. Não serve mais para a produção agrícola, né? Então isso é um problema. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: por que desta desertificação na caatinga? Para começar, a caatinga já é um ambiente frágil, tá? Quando se tem numa área de um ambiente frágil práticas de uso e manejo que não são adequadas, certo? Como retirada da vegetação, criação intensiva de pecuária, né? Se tem nessas áreas, com essas práticas não adequadas, um processo de
morte das formações vegetais. Com a morte das formações vegetais, a gente tem um fim para a produção de matéria orgânica. Sem matéria orgânica, o solo perde a fertilidade natural. Tá? Então, vejam que é um grande problema. Aqui nós temos as maiores áreas em desertificação e já desertificadas do território nacional, do território brasileiro. Isso aqui é um problema. Então, assim, se nós tivéssemos que atribuir essa desertificação a alguma coisa, o que seria essa alguma coisa? Seriam as práticas inadequadas de uso e manejo que são dadas para essas áreas desertificadas aí, tá? Depois da caatinga, que é a nossa savana seca ou espinhenta, nós vamos para o cerrado. E o cerrado é a nossa savana úmida, assim chamada, certo? Cerrado, moçada, ele é composto ali por plantas tropófilas, ou seja, plantas que são totalmente adaptadas a uma sazonalidade climática, ou seja, a 6 meses de seca no período de inverno, 6 meses de chuva no período de verão, certo? E assim, quando se fala em savana úmida, cerrado brasileiro, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos remetermos ao Brasilzão Central. Tá? Claro que a partir desse Brasilzão Central, o cerrado chega até o Pantanal Mato-Grossense, até mesmo o Pantanal Mato-Grossense, chega até Maranhão e Piauí, mas o coração do cerrado está aqui, ó, Goiás, enfim, né? Aqui, Brasília, certo? Aqui é o coração do cerrado brasileiro. Tá? E é bom ressaltar também que o cerrado não é uma formação arbustiva homogênea. Nós temos ali variações dentro desse cerrado. E essa figura que vocês têm aqui embaixo, ela deixa bem clara essa variação. Nós temos aqui, ó, desde os campos limpos, até os campos sujos, até os campos cerrados, até o cerrado estrito sensu, como está aqui, né, moçada? Que é aquela formação de árvores esparsas, de baixo porte e retorcidas, até o cerradão, né? E mesmo espécies, árvores um pouco maiores. Quanto maior for a presença de umidade ao longo do ano, maiores serão as árvores ou a vegetação arbustiva, né? Maiores um pouco nós vamos ter, tá bem? Então, assim, próximo a cursos de rios, em locais de afloramento de lençol freático, por exemplo, onde não falta água ao longo do ano, aí nós temos árvores maiores, né? Até chegando a essa mata mesófila, como vocês estão vendo aqui, que já é formada por árvores de porte mediano, tá bem? Mas, de modo geral, o que caracteriza o nosso cerrado, seguindo bem a palavra, a definição de cerrado, é exatamente essa. São vegetações arbustivas, né, de pequeno porte, retorcidas, adaptadas a essa sazonalidade climática e também adaptadas, né, à presença ali de solos bastante ácidos, que é clássico do Brasil Central. Tá bem? Então esse é o cerrado brasileiro. Passando adiante, só para colocar para vocês, nós temos aqui no cerrado brasileiro alguns processos de degradação. E essa degradação, basicamente, é feita a partir de atividade agropecuária, plantio de soja especialmente, mas também do algodão, do milho, enfim. Cerrado cede espaço para esses cultivos e também a partir da pecuária bovina. Tá? Então, moçada, assim, se a gente fosse falar em pragas do cerrado, a gente poderia dizer o seguinte: as grandes pragas do cerrado, no sentido de que retiram o cerrado, né, para utilização com outros fins econômicos imediatos, né, nós poderíamos colocar aqui especialmente o plantio da soja e a criação de gado bovino. Tá? E ressaltando para vocês, o nosso cerrado, ele também é um hotspot, certo? Segundo a classificação dos hotspots, o nosso cerrado ele possui mais de 1.500 espécies endêmicas, mais de 3/4 desmatados. Desse modo, é o segundo hotspot brasileiro. Para ser mais exato, nós temos 2 grandes hotspots no Brasil, que são Mata Atlântica e Cerrado. E aqui nós chegamos no grande complexo do Pantanal. Pessoal, o complexo do Pantanal, a gente não fala para o complexo do Pantanal em floresta do Pantanal. O nome é complexo. A palavra complexo, ela nos remete à existência ali de várias formações dentro do Pantanal. Então nós temos ali espécies que são migradas do cerrado, espécies que são migradas dos campos naturais, nós temos diversas matas galerias ali. Então o Pantanal é um grande santuário ecológico, é um grande complexo em termos de vegetação.
Essa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó, né, ela está mostrando que nós temos ali, nessas áreas de Pantanal, de complexo do Pantanal, grandes baías, que são grandes lagoas, algumas delas, inclusive, com água salobra, um pouco mais salgada, tá? Que até são chamadas localmente de charaés, beleza? Nós temos as cordilheiras, que são as áreas um pouquinho mais elevadas, tá? Não pensem que são grandes cadeias montanhosas. Não, Pantanal é uma grande planície, né? São áreas que têm 1, 2, 3 metros de elevação acima das lagoas, tá? E por isso acabam não sendo inundadas na época das cheias do Rio Paraguai. E nós temos também os baceiros, que são aquelas áreas com vegetação flutuante em meio a essas lagoas que existem no Pantanal Mato-Grossense. E só para colocar para vocês também que o Pantanal ele tem algo em torno de 250 mil quilômetros quadrados e não está apenas no Brasil. O Pantanal ele está também na Bolívia, também no Paraguai. Então são 3 países ali, o Brasil, Bolívia, Paraguai, que fazem parte aí, que compõem, na verdade, com pedaços de seus territórios, o Pantanal Mato-Grossense. Beleza? Então, um grande santuário ecológico, sujeito, é importante ressaltar também, muito sujeito às inundações periódicas, anuais, do rio Paraguai. Então, quando o rio Paraguai sobe de nível, inunda o Pantanal Mato-Grossense, né? Quando volta para o seu leito normal, deixa essas lagoas para trás aí, né? Algumas delas até secam na época das secas, tá bem? Então, o grande responsável por essas inundações é o Rio Paraguai na sua época de cheias, e essa época de cheias corresponde ao período de verão, já que é um clima do tipo tropical típico que nós temos no Pantanal Mato-Grossense. Beleza? Passando adiante, chegamos então aos campos naturais. Campos naturais, que também são chamados de estepes, né? Essas áreas de campos, moçada, elas se estendem especialmente aqui na nossa região, a região do Rio Grande do Sul, conhecida como Campanha Gaúcha, especialmente na metade sul do estado do nosso Rio Grande do Sul, tá? Mas também aparece em Santa Catarina, também aparece no Paraná e até mesmo no Mato Grosso. Como eu acabei de colocar para vocês, até mesmo no Pantanal Mato-Grossense nós temos áreas de campos naturais. Tá? Então, qual é a característica dos campos naturais? Campo natural, o que é nativo é vegetação rasteira, espécies de gramíneas que formam uma espécie de tapete verde em cima de um relevo que é conhecido como coxilhas. Coxilha, a palavra coxilha, ela vem exatamente daquela voltinha que existe na ponta de um facão, né? Aquela curvinha da ponta de um facão que é chamado de coxilha. Então, o relevo de coxilhas é aquele relevo onde a gente olha e enxerga até onde o olho consegue enxergar, né? Essa é a ideia da coxilha, tá? E nós temos ali na Campanha Gaúcha essas grandes coxilhas que são encobertas por vegetação estépica, né? Que esse conjunto é conhecido como campos naturais. Problema ambiental aqui, bom, nós temos também, é a segunda área brasileira com maiores dramas relacionados à desertificação. E como eu disse, né, da mesma forma que lá no sertão nordestino, as desertificações aqui, elas também estão associadas a práticas de uso e manejo inadequadas, né, e acabou que o solo perdeu a fertilidade natural, se arenizou, né, e passou a ser chamado de deserto. O grande deserto, o grande exemplo de deserto, que eu prefiro falar em área arenizada, já que as chuvas chegam próximas a 1.500 milímetros por ano, e um deserto é uma área, climaticamente falando, onde chove menos que 250 milímetros por ano, então eu prefiro falar em arenização. Então essas grandes áreas arenizadas, né, elas tiveram práticas de uso e manejo inadequadas, com muita pecuária, muita agricultura, e isso acabou fazendo com que houvesse um processo erosivo muito grande sobre a matéria orgânica dessas áreas, né, e a pedra de areia que está por baixo, chamada arenito botucatu, aflorou na superfície, dando origem a solos bastante arenosos e inférteis, que não prestam mais para atividades agropecuárias. Beleza? Então, assim, o grande exemplo que nós temos ali é o deserto de São João, em Alegrete. Também existe um outro deserto chamado de Puitã, em São Borja, né? Mas o maior exemplo que existe ali é o deserto
de Alegrete, tá? Deserto de São João em Alegrete, como vocês podem ver aqui, a maior das áreas arenizadas ali, ou desertificadas, se preferirem, está exatamente em Alegrete. Beleza? Isso é um problema. Problema para a economia local, problema ambiental gigantesco, né? Porque são áreas que acabam sendo perdidas, né? A utilidade agropecuária delas se perde. A biodiversidade se perde também. E falando em biodiversidade, eu também preciso ressaltar para vocês que nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul com a formação do que alguns autores chamam de grandes desertos verdes. O que são esses desertos verdes? Na verdade, os desertos verdes são áreas em que se retiram os campos naturais, né? Em lugar deles, passa-se a fazer o cultivo de grandes extensões de eucalipto e de acácia. Então, existem aqui grandes empresas, né, que estão fazendo esse cultivo, se aproveitando das condições de umidade favoráveis, né, das condições de umidade, das condições de clima favoráveis, né? Umidade e clima bons fazem com que os eucaliptos e as acácias cresçam rapidamente. Aqui no estado nós temos isso. Então, grandes empresas como a Stora Enso, a Votorantim, a Aracruz Celulose, que estão plantando essas grandes áreas de eucalipto, comprando terras na região e plantando grandes áreas de eucalipto para a produção de celulose. Tá? Alguns autores dizem que isso é um problema, alguns autores dizem que o eucalipto acaba consumindo muita água, né? O que geraria uma superexploração da água subterrânea, né? Por parte das plantas. Então, isso tudo é colocado por quem pesquisa, né? Mas uma coisa é certa, há uma perda de biodiversidade, com certeza, né? E nós não estamos falando aqui, moçada, de reflorestamento. Nós estamos falando de silvicultura, porque o que é natural aqui é o bioma pampa, e bioma pampa não é floresta, é vegetação rasteira. E o que está sendo implantado aqui é floresta de eucalipto e de acácia. Tem uma chargezinha aqui em cima, moçada, que coloca um pouco da situação de perda de biodiversidade. Vocês têm aqui muitos tocos, né, de árvores de eucalipto, enfim. Aí nós temos aqui, ó, alguns animais dizendo adiós, pampa mia, né? E o quero voando embora e dizendo não quero, enfim, certo? Se alguém quiser ler mais sobre o assunto, né, eu tenho aqui embaixo o endereço eletrônico, certo? E aqui eu tenho também uma sugestão de livro para vocês, que se chama Deserto Verde, Manuel Filho. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre a formação dos campos naturais ou o bioma pampa, fiquem à vontade. Conhecimento nunca é demais. Seguindo adiante. Aí nós chegamos nos manguezais. Gurizada, manguezal, se nós estivéssemos falando de biomas brasileiros, também seriam agrupados juntos com a Mata Atlântica. Tá? Mas assim, os manguezais, se falando separadamente, nós podemos tratá-los como esses ambientes que se estendem aqui, desde o Amapá até Santa Catarina, basicamente, esses ambientes lodosos, né, sujeitos às marés altas e marés baixas, ambientes lodosos, onde há uma grande presença de sal. Tá? São ambientes, então, chamados de halófilos, por ter a presença de sal aí. E também nos manguezais, uma característica importante é esse emaranhado de raízes aqui, ó, que são as raízes pneumatóforas, que fazem as trocas gasosas com a atmosfera, já que essas áreas são sujeitas a grandes inundações. Alguns autores colocam que são grandes paraísos ecológicos, né? E por ter uma grande variedade de espécies, e muitas pessoas sobrevivem catando caranguejos, por exemplo, nessas áreas pantanosas, né, sujeitas a maré alta, maré baixa. Problemas ambientais dos manguezais, muitos. Né? Muitas áreas de manguezais acabam sendo aterradas para a construção de rodovias, muitas áreas acabam sendo aterradas para a construção de grandes prédios, casas, né, bem nas margens, próximo ao litoral, certo? Então isso é um problema. Além de falar, sem falar nas questões ligadas ao lixo, né? Olha só, pneuzão sendo jogado aqui, litros de garrafas PET, outros tipos de lixos aqui, enfim. Então esse é o ambiente dos manguezais. Manguezais com essas espécies mais baixinhas, ambientes halófilos e raízes pneumatóforas para garantir as trocas gasosas com a atmosfera, como eu disse a vocês. Seguindo adiante, também nós temos a vegetação de restinga, que da mesma forma, se estivéssemos falando de biomas, estaria
esta formação junto com a Mata Atlântica, né? Mas as restingas, moçada, são aquelas vegetaçõezinhas baixinhas. Não sei se o pessoal conhece praia, vai para a praia seguido ou não, mas aquelas formaçõezinhas baixinhas que estão nesses ambientes arenosos aqui, ó, certo? E que fazem a transição exatamente para as regiões onde estão as árvores da Mata Atlântica, enfim. Né? Então, esses ambientes arenosos, com essas espécies baixinhas aqui, parecem pequenos arbustinhos baixinhos, cheios de galhos, né? Esse ambiente aqui é chamado de restinga. Beleza? Então, seguindo aqui, olha só. Outro ponto importante que é bom a gente ressaltar, a questão da mata ciliar e a necessidade de preservação. Pessoal, mata ciliar existe pelo Brasil afora. Né? Também é chamado de mata-galeria ou floresta ripária, como vocês quiserem chamar aí. Mas o fato é o seguinte, mata ciliar, a palavra ciliar nos remete a cílios. Qual é a função dos nossos cílios? Proteger os nossos olhos. Qual é a função da mata ciliar? Proteger os rios, né? E as nascentes. Então, moçada, mata ciliar, existem leis, né, que colocam as regras para a proteção de mata ciliar e, segundo essas leis, né, do nosso Código Florestal brasileiro, nós deveríamos ter pelo menos, para rios de largura de 10 metros, pelo menos 30 metros de mata ciliar. Para rios de largura de 10 a 50 metros, pelo menos 50 metros de mata ciliar. Para rios acima de 600 metros de largura, precisaríamos ter pelo menos 500 metros de mata ciliar. Mas a gente sabe que isso é praticamente uma utopia em se tratando de Brasil. Tá? Deveria ser assim, mas não é. Um outro ponto importante, nas áreas de nascentes de rios, certo? Para a preservação das nascentes, seria necessário um raio de 50 metros de preservação de mata ciliar. Tá? É o que se coloca ali no Código Florestal Brasileiro, que é totalmente desrespeitado na maior parte das vezes. E aí nós temos isso aqui, ó, grandes áreas desmatadas, próximas a cursos de rios, e como resultado desse desmatamento, grandes perdas, né, em relação a solos que eram agricultáveis, enfim. Né? Então, moçada, vejam bem, como é que acontece a preservação do rio por parte da mata ciliar? A mata ciliar impede que os sedimentos transportados por processos erosivos cheguem até os rios. Esses sedimentos, farelinhos, né, de solo, sedimentos de solo, esses sedimentos não chegando até o curso dos rios, a gente não tem aquele grande processo conhecido como assoreamento, que é um drama para os nossos rios, né, e acaba, em épocas de cheia, aumentando as enchentes, por conta de que a calha do rio se torna entupida de sedimentos, não tendo por onde escoar, as águas acabam invadindo leito médio e até mesmo, muitas vezes, leito maior dos cursos dos rios. Beleza? Então, meus queridos, essa seria a ideia de preservação, segundo o Código Florestal Brasileiro, a ideia de preservação da nossa mata ciliar, que é a mata que protege os cursos dos rios. E para finalizarmos, moçada, vejam bem, só para ressaltar para vocês aqui, nós temos também os hotspots de biodiversidade mundiais, né? Como eu disse a vocês, o conceito é 1.500 espécies endêmicas, 3/4 desmatados, beleza? No caso brasileiro, vocês estão vendo aqui o número 1, que é a Mata Atlântica, o número 6, que é o Cerrado. Nossos dois grandes hotspots de biodiversidade. Ricos em espécies, mas ameaçados em grau maior, né? E que exigem cuidados especiais para que não percamos aí essa biodiversidade que nós temos nessas áreas vegetais brasileiras, tá bem? Então, meus queridos, assim, ó, eu quero dizer a vocês que é sempre um prazer, tá? Conversar com vocês. A gente não tem o calor humano pertinho, mas nós estamos nos colocando em contato à distância, nesse momento, por meio de apresentações de slides, por meio de vídeos, enfim. E também, meus queridos, assim, ó, qualquer dúvida, vocês sabem que nós temos nossos canais de comunicação aí, que pode ser por meio de WhatsApp, pode ser plataformas digitais, enfim. Então, um abraço a todos, felicidade, paz, amor e muita saúde.